Oiê, tudo bom? Tô passando aqui para contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu tive Covid no ano de 2021, no mês de março, foi bem na febre do Covid. E aí eu fui entubada. E devido à intubação, eu fui entubada 2 vezes. Na verdade, eu fui entubada, extubada, reentubada e extubada. Então, eu passei 2 vezes pelo processo. E esse processo me criou um probleminha bem grave, chamado estenose traqueal. A minha traqueia, ela foi machucada e criou a estenose. O que é a estenose? A estenose nada mais é do que o fechamento da traqueia. E até então, depois de 30 dias, eu comecei com muita crise de falta de ar. E aí todo mundo falava assim pra mim, fica tranquila, é normal, ter falta de ar é normal. E não era. A minha traqueia estava fechada já em 80%. E aí no período a gente teve que fazer algumas dilatações. E em uma das dilatações a minha traqueia teve efeito rebote. Então da mesma maneira que ela foi dilatada com material rígido, né, com a haste rígida, 2 dias depois ela fechou, ela teve um fechamento. E aí o médico que estava me acompanhando até então simplesmente me abandonou. Então nós tivemos que montar uma nova equipe médica, foi feito um novo procedimento e nós tivemos que colocar tráqueo. Usamos tráqueo, depois colocamos o famoso tubo T. O que é o tubo T? O tubo T é um tubo que vai na traqueia e que ele tem uma abertura na parte da frente. Então, você consegue abrir caso necessite. Existem outras próteses, como as próteses internas, que você coloca na traqueia e não precisa dessa abertura. Mas o médico que assumiu o meu caso, achou que no meu caso seria mais viável colocar o tubo T, com a esperança de que a traqueia se mantesse aberta para que não fosse para a cirurgia. Assim, passamos 1 ano e 4 meses com o tubo T, tentando fazer durante duas ou 3 vezes nós tentamos fazer a retirada dele e não deu certo, não tivemos sucesso. Hoje eu trabalho com a minha voz, então o medo, a preocupação de ficar sem voz foi muito grande, então por isso que eu protelei muito para fazer a traqueoplastia. Quando decidir fazer a traqueoplastia, fomos fazer alguns exames de rotina e verificamos que eu tinha um nódulo na tireoide. Eu já havia feito uma cirurgia de câncer da tireoide quando eu tinha 20 anos, hoje eu tô com 35, e passaram-se 15 anos, surgiu um nódulo, era um nódulo benigno, mas para não correr o risco, decidimos tirá-lo. Então fui para a traqueoplastia, tiramos o nódulo benigno, retiramos toda a tireoide e ficamos apenas sem a tireoide e tiramos 2,5 cm da traqueia. Foi feita a remoção, o religamento da traqueia e até então estava tudo perfeito. Fiz todas as ações necessárias, o repouso absoluto, ficamos de cabeça baixa, não podia levantar a cabeça durante 15 dias. Depois eu poderia só ficar na zona 0, né, que a gente chama, que é fixando um ponto. Mas enfim, por que estou gravando esse vídeo? É até um vídeo de atenção, preocupação e atenção. Por quê? Porque 30 dias depois da cirurgia, eu comecei a ter crise de falta de ar de novo. Pois é. O que aconteceu? Como eu tinha feito a cirurgia, eu estava com um refluxo silencioso. O que esse refluxo gerou? Na cicatrização da cirurgia, ele criou uma nova estenose. E essa estenose veio a fechar novamente. Mas enfim, Deus ele é maravilhoso na vida da gente, né? Quando é pra gente ser um milagre, a gente é um milagre por completo. Fomos para dilatação, fizemos o tratamento do refluxo,
com a esperança da estenose ceder, mas infelizmente ela não cedeu. Então a gente teve que fazer algumas dilatações e o último procedimento que eu fiz foi uma dilatação com balão tem um nome específico, mas eu não sei. Bom, foi uma dilatação com balão. Foi um procedimento super legal, não senti dor, não ficou dolorida a minha garganta, consegui me alimentar bem, mas nós temos um agravante. Toda a estenose, ela automaticamente a pessoa tem que tomar muito corticoide. Então, durante esses praticamente 2 anos, eu fiz o uso contínuo de corticoide. E aí eu ganhei muito peso. Eu engordei praticamente quase uns 20 quilos. Mas fomos atrás de alguns tratamentos para emagrecer. Devido ao refluxo, eu não posso... Fomos até atrás do balão intragástrico, cirurgia bariátrica, entre outros. Mas assim, devido ao refluxo, eu não posso vomitar, porque senão prejudica a minha traqueia. Então nós decidimos fazer o uso de uma medicação nova que está no mercado, que é a Ozempic, né? É uma medicação que está aí. Outro detalhe também que eu não comentei, por eu ter passado pelo Covid, eu desenvolvi diabetes, né? O Covid, ele sempre deixa uma sequela em cada pessoa. E a minha foi a diabetes. Então, eu fui aconselhada pelos médicos a fazer esse tratamento, inclusive por especialista, tá? Lembrando que essa medicação, ela tem que ser passada por um especialista da área. Hoje, agora, eu estou com 98 quilos e 600. Quando eu comecei lá um mês atrás, eu já emagreci praticamente 5 quilos, mas sem medicação nenhuma. Então agora a gente vai começar o tratamento com a Ozempic para perda de peso. O porquê a perda de peso para estenose traqueal? Para que alivie a traqueia. Então, querendo ou não, o ganho de peso ele prejudica um pouco. Ele meio que aperta um pouco a traqueia. Então a gente precisa perder peso para poder aliviar a traqueia, para a gente respirar melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu tô gravando esse vídeo para vocês, se vocês tiverem algum problema com estenose traqueal, vá no especialista. Teve falta de ar pós-intubação, qualquer tipo de intubação, vai no especialista. A estenose traqueal, ela é uma doença muito grave, ela é uma doença muito séria. Quem faz o acompanhamento dela é o cirurgião torácico, tá? Então, assim, muita atenção com esse problema, gente. Pós-intubação, teve falta de ar, qualquer tipo de intubação, procura um especialista. Independente se é Covid, acidente, qualquer coisa. É importante estar acompanhando com um especialista da área, tá bom? E vamos tentar. Daqui 30 dias eu passo para contar para vocês como está sendo o uso do Ozempic e como está sendo o meu tratamento da estenose, tá bom? Um grande abraço.